Em uma noite comum, alguém batia à sua porta. Não havia mandado. Não havia explicação. Não havia defesa. Apenas o som seco de botas no corredor. E o silêncio absoluto dos vizinhos, que fingiam não ouvir. Em poucos minutos, aquela pessoa simplesmente deixava de existir. Sem julgamento, sem acusação formal, sem registro público. Durante décadas, milhões viveram com medo desse som. Hoje, vamos investigar a organização que transformou um país inteiro em uma prisão invisível. Esta é a história da polícia secreta mais cruel da história moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida. De um lado, o Ocidente capitalista. Do outro, o Bloco Soviético. No centro dessa divisão estava a Alemanha. Em 1949, nascia a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. Um Estado socialista sob forte influência da União Soviética. O governo afirmava proteger o povo, mas na prática, criou uma das máquinas de vigilância mais eficientes já registradas. O nome oficial era Ministério para a Segurança do Estado. Mas o mundo a conhece por outro nome: Stasi. A Stasi não era apenas uma agência de inteligência. Ela era um sistema de controle total. Em seu auge, possuía aproximadamente 91.000 agentes oficiais. Mas o número mais assustador não é esse. Estima-se que mais de 170.000 cidadãos comuns atuavam como informantes. Isso significa que, em média, 1 em cada 60 habitantes colaborava com o sistema. Seus colegas, seus vizinhos, seus amigos, até membros da própria família. A Stasi interceptava cartas. Grampos telefônicos eram rotina. Apartamentos eram invadidos secretamente. Mas não era apenas vigilância. Era manipulação psicológica. Eles tinham uma técnica chamada Zersetzung. Significa decomposição. O objetivo não era apenas prender opositores. Era destruir suas vidas silenciosamente. Carreiras sabotadas. Relacionamentos destruídos. Reputações arruinadas. Sem que a vítima soubesse exatamente quem estava por trás. O terror não era público. Era invisível. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais perturbadora. A Stasi não precisava de provas. Suspeita era suficiente. E muitas vezes, nem isso. O simples ato de fazer uma piada sobre o governo, ou ouvir música ocidental, ou solicitar permissão para deixar o país, poderia ser interpretado como traição. E quando a porta era arrombada à noite, a próxima parada era a prisão de Hohenschönhausen, um lugar que oficialmente não existia. Dentro dessas prisões secretas, o método não era apenas físico, era psicológico. Privação de sono, isolamento extremo,
Interrogatórios intermináveis, sob luz constante. A ideia era quebrar a mente, antes de quebrar o corpo. Muitos presos jamais formalmente acusados. Alguns desapareceram completamente dos registros. Famílias recebiam silêncio. Nenhuma explicação. A Stasi mantinha arquivos obsessivos. Ao final do regime, estima-se que existiam mais de 111 quilômetros lineares de documentos. Relatórios detalhados sobre cidadãos comuns. Preferências pessoais. Amizades. Fragilidades emocionais. Era vigilância como instrumento de engenharia social. Mas o regime acreditava estar garantindo estabilidade. A pergunta é: a que custo? Por décadas o sistema parecia inabalável. Mas nenhum regime baseado no medo é eterno. No final dos anos 1980, protestos começaram a crescer. Cidades como Leipzig se tornaram epicentros de manifestações. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind ein Volk! Wir sind das Volk! Wir sind ein Volk! Milhares foram às ruas. A Stasi tentou monitorar, tentou infiltrar, tentou intimidar. Mas algo havia mudado. O medo coletivo começava a ruir. E então, em 1980, o impensável aconteceu. O Muro de Berlim caiu. Quando os cidadãos invadiram os prédios da Stasi, encontraram salas inteiras cheias de documentos, provas da vigilância sistemática, vidas mapeadas, em detalhes perturbadores. Muitos descobriram que amigos íntimos eram informantes. Casamentos foram destruídos por revelações tardias. Confiança social evaporou. A polícia secreta mais eficiente da Europa havia sido derrotada. Mas as cicatrizes permaneceram. O impacto psicológico não desaparece com a queda de um muro. Ele permanece na memória coletiva. A Stasi mostrou ao mundo até onde um Estado pode ir quando transforma a vigilância em poder absoluto. Ela provou que o controle total não precisa de violência constante. Precisa apenas de medo constante. Hoje, olhamos para trás com indignação, mas também com um alerta. A tecnologia atual é infinitamente mais poderosa do que qualquer sistema de vigilância da Guerra Fria. E a linha entre segurança e controle sempre será tênue. A história da Stasi terminou, mas a vigilância como ferramenta de poder nunca desapareceu. A pergunta é: se algo semelhante estivesse acontecendo hoje, nós perceberíamos? Ou já estaríamos vivendo dentro de uma nova versão, mais silenciosa, mais sofisticada, invisível?